A graça e a paz do nosso Senhor, meus amados. Me chamo Adriana e mais uma vez estou aqui para meditarmos na palavra do Senhor juntos, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Peço a você que não é inscrito no canal ainda, que se inscreva, para que esse vídeo seja levado a mais vidas, a que a palavra do Senhor seja direcionada a mais e mais vidas. Porque onde a palavra do Senhor está, ela produz vida, arrependimento e a salvação eterna para as nossas vidas. Deixe seu joinha para que o YouTube venha entender que esse vídeo vale a pena ser divulgado a mais pessoas e que Deus abençoe a sua vida grandemente. Hoje nós vamos meditar numa passagem do profeta Eliseu, que fica lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 23, que diz: Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. Agora vamos começar a entender essa palavra, essa passagem. Eliseu era um grande profeta do Senhor, sucessor de Elias, que foi ali, digamos, o seu professor. E aqui ele estava saindo de uma cidade, indo para outra. Aqui a palavra está falando, então subiu dali. Então ele subiu da cidade que ele estava para outra cidade. E ele estava sozinho. E naquele tempo, há mais de 2000 anos atrás, eram estradas que tinham ondulações, que tinham pedras, ladeiras. Não era um lugar como hoje, né? Limpo, organizado, que você andava à vontade. Já era um lugar dentro do mato, normalmente um lugar que exigiria esforço, um lugar cansativo de se andar, porque só quem andou em estrada de terra sabe como é que é. As pedras, às vezes tem espinhos, enfim. Era uma realidade bem precária. Então ele subiu, ele foi de uma cidade a outra a pé, naquela estrada ou naquela trilha, e ele estava sozinho. E aqui fala assim: então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade. Então, quando ele saiu da cidade, os rapazes saíram atrás dele. E ele estava sozinho nessa realidade que nós podemos imaginar como que era. E zombavam dele. Esses rapazes iam atrás de uma só pessoa. A Bíblia não relata quantos eram. Mas esses rapazes o seguiam. E ali eles começaram a zombar desse único homem ali. Agora pensa você numa estrada deserta, sozinho. Eu imagino que não houvesse casa, não houvesse nada, né, em volta. Porque a palavra nos dá a entender isso. E zombavam dele. E diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. Aqui esse sobe calvo refere-se que ele está indo de uma cidade a outra, como nós lemos lá no começo. Então subiu dali, no comecinho do versículo 23. Então subiu dali a Betel, e os rapazes zombavam dele: sobe calvo, sobe calvo. E virando-se para trás, os viu e os amaldiçoou em nome do Senhor. Quando ele olhou para trás, que viu aquele cenário, com certeza aquela pequena multidão não estava ali com boas intenções. Uma turma de jovens, a Bíblia fala que eram rapazes. Então isso dá a entender que era tipo de adolescentes ali, um meio termo. Eles não eram adultos, eles eram uns rapazes. Tem Bíblia também que relata que eles eram moços. Então, eles eram jovens, com certeza tinham menos de 25 anos, alguns estudos falam que talvez tivesse
de entre 15 e 18 anos, mas eles eram jovens, eram rapazes, eram moços, assim a palavra do Senhor relata. E amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E essas ursas saíram de onde? Do bosque. Ou seja, era uma mata fechada. Esse profeta estava sozinho, com essa turma de zombadores, com esse monte de homem atrás dele, zombando dele. Com certeza esse profeta, ele teve seu momento de medo, né, como a gente tem. E ele estava passando por uma situação difícil. Quando ele viu, olhou para trás, que viu aquele jovem, ele o amaldiçoou. E aquelas 2 ursas saíram do bosque, quer dizer, ele estava no meio de um deserto, do nada, estava no meio da mata, sozinho. E quando ele se viu sozinho, ele fez o quê? Ele acionou Deus. Ele clamou por Deus, pela justiça do Senhor Jesus. E ali saíram do bosque as 2 ursas e despedaçaram 42 daqueles pequenos. A palavra fala que as ursas despedaçaram 42 daqueles pequenos. Nos dá a entender que não só era 42, porque senão a palavra do Senhor falaria: e despedaçou todos os 42. A Bíblia, ela é bem sensível em alguns pontos. Ela é minuciosa, nós temos muitas vezes que ler com atenção para nós entendermos. São detalhes, são pequenos detalhes que nos traz grande aprendizado. Então ali ela matou 42 deles, não os 42. Isso nos leva a entender que tinha mais gente ali, todos jovens descontrolados, como há hoje em dia. Aquela turminha de jovens desnaturado que se junta para fazer o mal. Pensa você estar numa situação como este homem de Deus estava, sozinho, no meio de uma estrada deserta, rodeado por matas, e uma turma de homem atrás de você, zombando de você, dizendo piadinha com você. Como você se sentiria? Quando eu olhei para essa mensagem, eu falei assim: nossa, Senhor, mas o Senhor matou 42 jovens, 42 adolescentes. E ali por um momento eu não entendi. Até o Senhor vir me trazer essa revelação, até no decorrer do tempo eu aprender essa palavra, eu passei um tempo indagando ao Senhor: mas Senhor, nossa, mas o Senhor é mau. Falava às vezes assim com o Senhor. Eu falei: nossa, mas o Senhor é mau. Matou 42 jovens. Enviou 2 ursas para matar os 42 rapazes jovens. Mas a palavra fala: ensina ao teu filho o caminho que ele deve andar. Ensina as escrituras para o teu filho. Ensina a palavra do Senhor, que mesmo que ele cresça, ele não se desviará dela. Ali nós descobrimos que eram jovens sem limites. Jovens que não faziam parte da palavra do Senhor, do povo do Senhor. Jovens rebeldes, bagunceiros, maus, levados pela carne. E eles não estavam ali, essa pequena multidão, para fazer bem àquele homem. O que teria acontecido com aquele homem de Deus se ele não tivesse pedido socorro do Senhor? Aquele homem os amaldiçoou e Deus ouviu. E Deus só ouviu o profeta porque o profeta tinha relacionamento com Deus. Então, quando ele clamou a Deus, amaldiçoando aqueles jovens no nome de Deus, o Senhor, Deus o atendeu.
E eu descobri, o Espírito Santo me levou a essa passagem. Olha que interessante. Está lá em Salmo 105, 15, que diz: não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Olha que interessante. Então o Senhor não podia deixar de cumprir a palavra dele. Todos sabiam da lei do Senhor. Não se pode tocar no ungido do Senhor. Este homem foi chamado por Deus, não foi pelo homem. Ele era profeta de Deus. Ele era consagrado ao Senhor. Ele não era um homem qualquer. Como que Deus poderia deixar passar algo assim? E eu descobri nessa passagem, meditando, e o Espírito Santo trazendo ao meu coração, à minha mente, que Deus não foi injusto. Muito pelo contrário. Deus foi corretíssimo, porque em Deus não habita injustiça. Nós que muitas vezes temos que entender a forma de Deus trabalhar. Quantos servos do Senhor, que muitas vezes nós abrimos a boca para falar, nós tocamos nos ungidos do Senhor constantemente. Nós falamos mal do pastor, nós falamos mal daqueles que estão levando a palavra do Senhor. Nós tocamos constantemente naqueles que Deus levantou para falar da palavra dele, para salvar vidas. Porque a palavra é a que liberta. E como nós vamos ter conhecimento do nosso pecado se não tiver ninguém para nos instruir? Como nós vamos saber o que é pecado se não houver pessoas para falar do nosso pecado, para que nós venhamos a nos arrepender? Porque a palavra fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. E Deus levanta ali vasos para falar da sua palavra, para fazer a sua obra. E você está aí do outro lado, metendo pau no pastor, ladrão, é tudo ladrão, esses vagabundos. Claro que sim, eu concordo. Tem muitas pessoas dentro da igreja que elas nunca foram salvas. Elas nunca foram libertas em Cristo Jesus. Elas nunca foram crentes. Mas dê muito valor. Honre e respeite aquele que leva a palavra do Senhor. Não importa se é homem, se é mulher, se é presbítero, se é diácono, se é pastor, evangelista, missionário. Não importa. Eles são ungidos do Senhor. E quando você falar de um ungido do Senhor, tenha muito cuidado. Porque quando nós falamos do ungido do Senhor, nós trazemos maldição sobre a nossa vida. Aqui, o Senhor exterminou 42. Porque zombaram ali do seu profeta. Imagine, nos dias de hoje, o quanto tem de zombadores da palavra do Senhor. Quantos não acreditam na palavra do Senhor? Quantos ficam falando mal da palavra do Senhor? Se Deus levanta um vaso para pregar a palavra do Senhor, meu amado, aceite, se converta, largue o seu pecado para que você venha ser salvo. Essa vida, ela é passageira, passa rapidinho. Ontem mesmo eu me lembro dos meus 15 anos. Ontem mesmo eu tinha 15 aninhos. Hoje eu já tenho 40. Olha só como passa rapidinho. Daqui a pouco eu vou estar falando com vocês, vou estar com 60. E é daqui a pouco mesmo. Porque os dias estão cada vez mais abreviados. O tempo está passando cada vez mais rápido. Pare de blasfemar contra Cristo. Pare de falar mal da palavra do Senhor. Pare de falar mal daqueles que o Senhor levanta para pregar o seu evangelho. Porque a ordem é: pregai o evangelho a toda criatura. Ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas só que para pregar o evangelho, Deus capacita. Se o pastor está ali naquele cargo de pastor, Deus capacitou ele para estar ali. Se aquele missionário está ali fazendo a obra, Deus capacitou ele para estar ali. Aquele missionário, o evangelista, seja qual for o cargo espiritual, Deus é com ele. Cuidado com o que você fala contra o povo de Deus.
Porque isso aqui é uma breve reflexão. Você trará maldição sobre a tua vida. Cuidado, cuidado, porque com Deus não se brinca, porque Deus não se deixa escarnecer. Pare de falar mal da palavra do Senhor. Se você não entende, vai meditar na palavra, vai ler a Bíblia. Não comente sobre aquilo que você não tem conhecimento. Muitos, o povo de Deus, os pastores, eu vejo muitas pregações e vejo também, eu gosto de ver os comentários. Pessoas comentam sobre a pregação de uma maneira totalmente desprovida de conhecimento. Querido, se você não tem conhecimento de um assunto, não fale sobre ele. Quando nós nos calamos, nós passamos por sábios. Mas quando nós abrimos a nossa boca sem conhecimento, nós passamos por tolos. Não fale daquilo que você não tem conhecimento. Cuidado com as coisas espirituais. Porque Deus, Ele zela pela sua palavra. Deus, Ele zela pelos seus pastores, pelos seus missionários, pelos seus evangelistas. Para Ele estar ali, Ele tem que ter uma vida de oração, Ele tem que ter uma vida de busca, uma vida de renúncia. Não é porque é cristão que não tem vontade de fazer uma coisinha ou outra. Não é porque ele é cristão que às vezes não tem vontade de beber, ele não tem vontade de chutar o pau da barraca. Não é porque nós somos cristãos que a nossa carne também às vezes não flui. Então, são pessoas que têm uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de estudo da palavra do Senhor, para levar a palavra até você com êxito, com a unção do Espírito Santo. E muitos estão blasfemando contra a palavra do Senhor. Meu querido, se você concorda, se você não concorda, a palavra ela nunca vai mudar. Ela vai continuar a mesma. E Deus, Ele não vai mudar, Ele vai continuar o mesmo. Porque a palavra fala que Ele era e Ele vai ser eternamente. Que a palavra do Senhor, ela não muda. Ela não falha, ela não volta vazia. Então nós temos que ter cuidado quando nós falamos de ungido do Senhor. Cuidado. Ah, mas tem pastor que rouba, tem pastor... Como eu já te falei, tem pessoas que elas nunca foram convertidas. Tem pessoas que ela nunca foi salva. A pessoa que ela é salva em Cristo Jesus, ela anda em novidade de vida. Ela não acarreta erros, ela não faz conta e deixa sem pagar. Ela não mente, ela não engana. São pessoas que andam corretamente na presença do Senhor. Mas não julgue aqueles ungidos do Senhor, aqueles que Deus chamou, que andam em retidão e novidade de vida, na presença do Senhor, pagando o preço para falar da salvação para você. Não julgue, comparando eles com aqueles que nunca foram salvos. Que é igual a muitos que estão aí, que pode ouvir essa palavra, que nunca conheceram a Cristo. Pois é, tem muitos dentro da igreja que nunca conheceram a Cristo Jesus. E quem é que nunca conheceu a Cristo? Aqueles que nunca teve mudança de caráter, aqueles que nunca teve mudança de vida, aqueles que nunca teve um renovo espiritual, esses nunca conheceram a Cristo Jesus. Então, meu amado, minha amada, quando eu não era cristã, minha família, e nós não gostávamos de crente. Claro, nós não conhecíamos a palavra. Mas Deus levou até nós a palavra dele. E como foi que Deus levou até nós a palavra dele? Usando vidas. Se hoje eu estou aqui falando do Deus, o único Deus que salva, o único Deus que nos dá a promessa da vida eterna, é porque alguém já pregou para mim. Alguém acreditou que eu podia ser salva. Alguém lutou pela minha vida em oração. Alguém me discipulou. Eu tive pastores, eu tive irmãos e irmãs orando por mim, fazendo campanha na minha casa, lutando pela minha vida, pela minha família, para que o inimigo não viesse destruir. Então essas pessoas, elas merecem respeito. São ungidos do Senhor que Deus tem levantado para trazer a salvação àqueles que aceitam. Nem todos aceitam. A Bíblia fala que poucos serão salvos. É uma multidão de gente tremenda que vai para o inferno, que vai ter uma realidade eterna se queimando no fogo contínuo do inferno. É um fogo que não se apagará. A Bíblia fala que ali vai ter bichos
que não serão consumidos pelo fogo, que vai atormentar essas vidas dia e noite. Será um lugar de pranto, de dor e de ranger de dentes. Aceitar a palavra é livre arbítrio para você. Se você quer aceitar Cristo e viver em novidade de vida, amém. Agora, se você não quer aceitar Cristo, respeite o evangelho do Senhor Jesus. Porque quando você desrespeita um profeta, você desrespeita um evangelista, um missionário, ou qualquer um que o Senhor tenha levantado para falar da palavra, que você afronta, que você critica, que você levanta falso, que você quer humilhar, quer rebaixar, quer falar mal, você não está afrontando essa pessoa. Você está afrontando ao evangelho do Senhor Jesus. Porque todos aqueles que levam a palavra do Senhor, eles são ungidos de Deus. Cuidado o que você fala contra os ungidos do Senhor. Assim, quando eu me converti, foi uma coisa que rapidinho eu aprendi. A gente foi ensinado, que a gente nunca deveria estar falando mal daqueles ungidos do Senhor. Por quê? Porque tem consequências. Cada vez que nós falamos mal de um ungido do Senhor, sobre as nossas vidas tem consequências. E a Bíblia fala que tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Então, que você tenha sido edificado por essa palavra. Que você tenha sido abençoado por esta palavra. Que a graça, que a bondade e a misericórdia do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Leve esse vídeo a mais pessoas. Divulgue esse vídeo a mais pessoas. Porque muitos precisam entender da palavra do Senhor. Ter conhecimento da palavra do Senhor. Meu querido, leia a Bíblia. Tem a nova tradução na linguagem hoje, é uma Bíblia bem simples. Na internet, R$40 você compra uma. Tem as livrarias cristãs. Também tem várias opções de Bíblias na tradução, na linguagem de hoje. Invista no seu conhecimento espiritual. Para que quando você vê um profeta pregando, um pastor, que você vê a palavra do Senhor, você ouvir a palavra do Senhor, você ter conhecimento se aquilo é realmente a palavra do Senhor, é heresia. A palavra fala que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Muitos aí estão perdidos porque não conhecem a palavra de Deus. Então, todo ventre de doutrina que passa, ele se agarra nele. Ele segura e fala assim, não, mas esse aqui é a verdade. Aí se outro chegar e expuser a verdade, não, mas esse aqui é a verdade. A outro chega e expôs uma verdade, ele, não, mas esse é a verdade. E fica perdido sem saber qual que é a verdade. Porque todos que chegaram para falar para você foram convincentes. E você não tem base, você não tem sustentação por você próprio. Para discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é. E você não vai conseguir discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus se você não tiver conhecimento bíblico. Se você não lê a Bíblia, sinto muito, você não tem nenhum conhecimento bíblico. E não debata sobre assunto que você não conhece. Lembre-se, é melhor ficar calado e passar por sábio do que abrir a boca e passar por tolo. Que você possa ter crescido no conhecimento do Senhor Jesus, nessas palavras, nessa passagem, que o Espírito Santo de Deus possa revelar a sua palavra ao seu coração, que você possa ser transformado, liberto. E se arrependa. Se você é uma dessas pessoas que vive falando mal do povo de Deus, daqueles que Deus levantou, daqueles que Deus ungiu, para levar a salvação, falar da palavra que é a que salva, que liberta, peça perdão para Deus. Peça perdão para Deus e se arrependa dos seus pecados. Porque a palavra fala que o Senhor jamais lançará fora aquele que se arrepende. Peça perdão dos seus pecados, meu amado. Se arrependa em nome de Jesus. E busque Cristo Jesus na tua vida. Porque o inferno, ele é real. E ele é falado várias e inúmeras vezes na Bíblia. E a descrição do inferno é de dar medo. Não fica nessa ilusão que o inferno aqui não, que aqui é muito bom. E é passageiro. O inferno é eterno. E é dor e ranger de dentes. E sabe o que é o mais interessante? Que se você não se converter, se você não pedir perdão para o Senhor, quando você estiver no inferno, você vai lembrar de mim.
E você vai lembrar que eu estou falando para você que o inferno é real. Sabe por quê? Porque a Bíblia relata que lá no inferno vai ter, pensamento, vai ter lembranças. Então, naquele grande dia, você vai se lembrar, poxa, aquela irmã estava falando para mim que eu precisava me converter, que eu precisava me arrepender dos meus pecados. Mas você vai estar queimando no fogo do inferno e não vai ter mais volta. Mas a lembrança dessa palavra vai estar na sua mente gravada, mas não vai ter mais jeito, não vai ter mais volta. Vigia, povo, sobre essa terra. Porque se o pecado ele não tivesse consequências, ele não seria pecado. E Deus já deixou escrito no nosso coração aquilo que é pecado. Então, quando você peca, quando você rouba, se prostitui, adultera, tudo isso você sabe que é errado. E se você sabe que é errado, você sabe que está em pecado. Então, querido, se arrependa. E pense, faça uma meditação da sua vida agora, neste momento. Se você morrer hoje, para onde você vai? Se você morrer hoje, qual será o teu destino? Porque fechou o olho aqui, você vai abrir o olho lá. O teu corpo vai ficar, mas a tua alma ela só vai passar de um plano para outro. Ela vai fazer só uma pequena viagem, ela vai fazer uma mudançazinha assim, só de piscar de olhos. Abriu, piscou o olho, abriu, tá lá. Você decide o que você quer para a sua vida. A palavra do Senhor está sendo pregada. A palavra do Senhor está sendo ministrada. Em redes sociais, nas igrejas, pessoas pregando a palavra do Senhor na rua, pessoas se sacrificando para levar a palavra do Senhor. Não é porque elas estão ganhando dinheiro, não é porque elas estão ganhando status e prestígios, é porque elas têm amor à alma. Todo aquele que se levanta para falar que somos pecadores, que nós precisamos de Cristo Jesus, que nós temos que nos arrepender do nosso pecado, deixar as nossas vidas profanas, é porque ele ama você. Se alguém chegar para você e falar assim, você está errado, você está pecando, se arrepende, pede perdão para o Senhor, é porque ele ama a tua vida. Não esquece disso, meu amado. Que a graça, que a bondade, a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém?